E aí, galera, tudo bem? Então, na aula passada, nós já fomos verificando as bases da genética, as conclusões e as contribuições de Mendel por meio daqueles experimentos das ervilhas de cheiro. E hoje a gente vai falar diretamente sobre hereditariedade humana. Quais são as características que podem estar envolvidas com a condição genética do indivíduo. Vamos começar? Então, certas características hereditárias, né, são determinadas por pares de alelos, e nós já vimos que esses alelos são os responsáveis por determinadas características. Uma delas que a gente viu na aula anterior foi a cor da semente da ervilha, se ela era verde, se ela era amarela. Só que, para nós, indivíduos humanos, esses pares de alelo, eles determinam várias outras características, não somente cores, né? Que nem o formato do lóbulo da orelha. Nós temos pessoas com o formato do lóbulo bem diferente de outras. A capacidade de enrolar a língua. Faz esse teste agora, se você consegue fazer um canudo com a sua língua ou não. Isso também é uma condição hereditária, uma condição genética. O formato ou a forma que você cruza os braços, ou colocando o braço esquerdo por cima, ou colocando o braço direito, também é uma condição hereditária. Então, existem pares de alelos que condicionam essas características. No caso do formato do lóbulo da orelha, o alelo dominante é aquele que aparece o lóbulo que ele é mais soltinho, né? Que ele não fica grudadinho diretamente ali na pele. O que fica grudadinho, que não parece que tem aquela voltinha toda no lóbulo, é o recessivo. Lá na capacidade de enrolar a língua, se você consegue enrolar a língua, é porque o alelo é dominante. Se você não consegue, o que predomina ali é o recessivo. No formato ou na forma de cruzar os braços, se você coloca o braço esquerdo por cima do direito na hora de cruzar, faz o teste aí na hora que a gente está falando disso nessa aula. O alelo que predomina ali é o recessivo. Agora, se você cruza o direito sobre o esquerdo, é o alelo dominante. Então, são características hereditárias que são determinadas por pares de alelos para várias características que nós encontramos nos seres humanos. Essas aqui são algumas delas. Outras características também podem ser determinadas por um gene com mais de 2 tipos de alelo, não precisa ser um par. Exemplos, nossos grupos sanguíneos, do sistema ABO. Então, nós temos ali uma conjunção de vários tipos de sangue, né? Formando ali um grupo sanguíneo bem extenso. Nós temos o O positivo, o A positivo, o A negativo, B positivo, B negativo, O negativo, AB positivo, AB negativo. Então, nós temos aí um grupo sanguíneo muito grande e ele é determinado por mais de 2 tipos de alelo. Nós temos basicamente ali 3, né? O, A, B, ou sistema ABO. Então, a gente vai descobrindo características humanas que foram passadas de uma geração para outra com determinadas por gene que tem mais de um par de alelos. Então, são várias características que nós vamos determinando a partir daqui. Sobre os grupos sanguíneos, a gente vai falar numa outra aula. Então, outras características humanas, ou o restante dessas que a gente não classificou antes, elas são determinadas por mais de um gene. Então, a cor da pele, já se sabe hoje que é muito mais extenso essa classificação do que se conhecia anteriormente, né? Os genes, eles podem acionar a produção de maior ou menor quantidade de melanina, de acordo também com a sua exposição ao sol, né? Depende do ambiente. E aí você vai tendo várias aí classificações por essa cor de pele. Outra coisa que pode ser determinada por mais de um gene é a cor dos olhos. Aqui a gente tem 4 situações, mas nós temos várias outras cores, né? Ou castanho amarelado, ou castanho esverdeado, e aí várias outras classificações que vão aparecendo, que são determinadas por mais de um gene. E vocês vão ver isso lá nos cruzamentos, lá no ensino médio. Outra característica determinada por mais de um gene é a estatura, né? Às vezes tem alguém da família que é mais baixinho, o outro teve um filho mais alto,
e aí verifica que lá o avô ele era mais alto ou o avô era mais baixo. Então você vê essas características passando de uma geração para outra e elas são determinadas por mais de um gene. E aí a gente entra na questão do que é genótipo e fenótipo para poder classificar esses genes ou essas características hereditárias. Então, o genótipo é aquele conjunto de genes que o indivíduo tem, que é aquelas letrinhas que nós utilizamos para determinar os alelos. Se ele é dominante, se ele é heterozigoto, se ele é homozigoto, se ele é recessivo, que é o azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Então, essas letras elas podem mudar de acordo com a característica que está sendo estudada, mas a classificação é essa, né? Sempre maiúscula, 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 minúscula, 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 para identificar recessivo, dominante, heterozigoto, homozigoto, que são classificações e cruzamentos que nós vamos ver aí vários exemplos depois. O fenótipo é a característica ou um conjunto de características de um indivíduo, que é determinado pelos genes ou pelo ambiente onde esse indivíduo se encontra. Então, no caso lá das ervilhas de Mendel, quando ele determinou ali da geração híbrida, né, a semente de cor amarela heterozigota e a semente de cor verde que era recessiva, nós temos ali o genótipo e o genótipo para essas ervilhas, para servir de exemplo. Então, o fenótipo são as cores que foram avaliadas nesse processo. Então, se as ervilhas só saíam de cor amarela ou verde, quer dizer que o fenótipo para essas ervilhas é cor verde e amarela. O genótipo são os alelos que são referentes a essas cores. O que representa essas cores? O azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Então, eles representam as cores. Então, ali vamos supor, né, para sair uma ervilha amarela, eu tenho que ter um alelo dominante. Então, ele poderia ter um genótipo azão-azão e azão-azinho. Para a ervilha sair da cor verde, ele teria que ser recessivo, então teria que ser azinho-azinho. Então, os genótipos são os alelos e o fenótipo, no caso da ervilha, são as cores que representam esses alelos. Para ficar mais claro assim. No caso da cor da pele, da cor da nossa pele, o fenótipo do indivíduo ele também vai depender das condições do ambiente. Se você tem maior ou menor exposição aos raios solares no ambiente em que você se encontra. Se você tem uma maior exposição, você tem uma produção ali maior de melanina, então a sua pele ela vai ficando um pouco mais escura do que ela era anteriormente. Se você tem menor exposição, vai ficando menos escura e assim por diante. Então depende também do ambiente em que você se encontra.